Graça na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero contar um fato bem curto, rápido, da minha adolescência. Quando eu tinha entre 15 e 16 anos, as aulas do ensino fundamental terminaram bem tarde, em dezembro, não me lembro porquê, e eu tive um prazo de 2 semanas somente para estudar para o vestibulinho da Escola Federal lá de Cubatão. Eu queria muito poder estudar naquela escola, demais, queria muito. E aquelas 2 semanas que me restaram para estudar, eu estudei de manhã, de tarde e de noite. Tinha acabado as aulas, todo mundo estava cansado, todo mundo queria curtir as férias, eu também queria poder ir para a praia, jogar bola com todos os meus colegas, mas eu resolvi sacrificar aquelas 2 semanas de férias, porque eu queria aproveitar um bom ensino numa boa escola. Então eu abri mão, eu fiz um sacrifício, abri mão de um prazer momentâneo em favor de um proveito futuro. E que aconteceu? Graças a Deus, depois das 2 semanas, fui aprovado no vestibulinho e entrei na escola federal. Na vida, meus irmãos, nós deparamos muito com esta tensão entre sacrificar ou não o agora, visando a possibilidade de um bem, de algo maior e melhor no futuro. Faz isso quem se prepara para um concurso público ou para um vestibulinho, como foi o meu caso, mas não somente por uma escolha pessoal, mas às vezes a pessoa também é obrigada a ter que sacrificar o agora em função do amanhã. Por exemplo, um presidiário, ele cometeu um delito, transgrediu a lei, e se ele quiser desfrutar da liberdade, ele precisa ter um bom comportamento e cumprir toda a sua pena de detenção. Porque se ele continuar levando a vida desregrada e de transgressões dentro da prisão, certamente ele não vai poder sair de lá. E se ao sair de lá ele continuar cometendo os mesmos atos que o levaram à prisão, certamente ele voltará para lá. A tensão entre abdicar de prazeres momentâneos ou a tensão entre sofrer agora, mas ter consciência de que no futuro poderei desfrutar de algo melhor, poderei desfrutar de algo que seja glorioso, essa tensão é constante na história da humanidade, tanto dos indivíduos como também da coletividade, da sociedade. E com o povo de Deus não foi diferente e não é diferente. O povo de Deus também vive essa tensão. E o texto que nós vamos ler agora fala exatamente a este respeito, entre um sofrimento momentâneo e a expectativa de algo glorioso no futuro. E eu convido os irmãos para que abram então a Bíblia, no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 4. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 4, a partir do 1º verso, nos diz assim: Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas, quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor,
nosso Deus, para todo o sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Talvez muitos dos irmãos não conheçam este texto, mas esse texto, ele é repetido. Muitos dos trechos dele são repetidos também em outros livros da Bíblia, como o livro do profeta Isaías, e também como no Evangelho de Mateus faz citações a este próprio texto. Esse texto traz uma mensagem completamente diferente do contexto em que ele está inserido. Como assim? Como diferente do contexto em que ele está inserido? Acontece que esse texto que nós lemos, junto com o capítulo 5, é como se fosse uma abertura e fechamento de parênteses dentro de uma profecia pesada, dura e difícil de se engolir. O profeta Miqueias foi chamado por Deus com um propósito específico e que está explícito dentro deste livro. O capítulo 3, verso 8, nos diz o seguinte: o profeta Miqueias, ele declara, mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias foi chamado pelo Senhor Deus, revestido de poder, de autoridade, de graça, para fazer o papel de um promotor público contra o próprio povo de Deus. Ele foi chamado para apresentar acusações dos crimes, das transgressões que o povo de Deus cometeu. Além do mais, além de cumprir o papel de um promotor público que apresenta as acusações, Miqueias foi colocado também como um oficial de justiça que já pronuncia a sentença, que faz citação do réu. Fala, olha, você está condenado por causa disso e daquilo. Os 7 capítulos deste livro curto, pequeno, são carregados. Em todos eles, nós encontramos acusações e encontramos sentenças do próprio Deus contra o seu próprio povo. É pesado.
É difícil lidar com esse tipo de coisa. E as acusações são graves, elas são dirigidas aos líderes do povo, aos sacerdotes, aos profetas, a todos os governantes, os príncipes de Judá. Segundo Miqueias, também, as sentenças que são proferidas são difíceis de serem engolidas, porque ele diz que o povo está condenado ao exílio, à destruição. Ele diz que os lugares de culto de Judá serão todos destruídos. Ainda diz que algumas das cidades fortificadas, que o avô do então rei, que era, esqueci o nome agora, Ezequias, esqueci o nome. O avô dele que foi o rei Jotão. Jotão havia construído cidades fortificadas e torres altas e castelos. Miqueias em dizer que todos esses lugares serão destruídos, as cidades serão saqueadas, algumas das cidades, além de saqueadas, serão destruídas e outras serão roubadas, tomadas e passarão a ser possessão de outros povos. Além disso, Miqueias diz que como condenação também o povo vai para o exílio, será deportado e lá será vendido como escravo. É dito também que os profetas de Deus, eles perderão a capacidade de entender a vontade do Senhor e não receberão mais revelação alguma. E por último, é dito que a terra teria sua fertilidade comprometida. Tudo isso é sentença do Senhor contra o seu próprio povo. E por quê? Porque há graves acusações. E quais as acusações? Miqueias fala exatamente a respeito da hipocrisia, da falsidade e da injustiça que o povo de Judá cometeu. O povo não tinha uma religião verdadeira, o povo usurpava e oprimia aqueles que eram mais pobres e desfavorecidos, e além de tudo, dizia fazer uma coisa, mas na realidade fazia outra completamente diferente. O povo foi hipócrita, foi falso e foi injusto. Por isso que Deus sentenciou o povo ao exílio, sentenciou o povo à escravidão, sentenciou o povo a tudo quanto é tipo de coisa difícil de suportar e de engolir. Mas como eu falei aos irmãos, o capítulo 4 e o 5 vem como um parêntese diferente, que se contrapõe a esse contexto de acusações e sentenças. Porque conforme nós lemos aqui, o texto traz mensagem de esperança, traz um certo alívio, depois de 3 capítulos só tomando na cabeça, de repente fala, mas calma aí, no futuro acontecerá isso, aquilo e aquilo outro. Isso gerou uma expectativa muito grande no coração do povo. Essa expectativa foi propagada para os descendentes desta geração, a tal ponto que, ao longo da história de Israel, e até hoje muitos dos judeus continuam aguardando o reino que é descrito, o país de maravilhas que é apresentado neste capítulo, mas não só neste capítulo de Miqueias. Em Isaías é falado, também em Oséias é falado, em Joel é falado, e nós que conhecemos a revelação até o livro de Apocalipse, sabemos que tal reino também é dito no Evangelho de Mateus, também é falado no livro de Apocalipse, também fala-se um pouco dele em algumas das cartas paulinas. Mas, afinal de contas, que esperança é esta que é apresentada? Que palavras são essas que aparentemente estão fora de contexto e que nós acabamos de ler? Primeiro, eu quero enfatizar o seguinte, e esse é o primeiro ponto a apresentar nesse sermão, que a palavra de Deus, por meio desta profecia, revela que no futuro haverá um reino glorioso para o povo de Deus. A palavra de Deus revela que no futuro haverá um reino glorioso para o povo de Deus. Mas por que reino e por que no futuro?
O texto não fala tanto isso, fala sim. Vamos olhar lá para o texto. Diz o seguinte, no primeiro verso: mas nos últimos dias. Não está dizendo que será agora, não está dizendo que será daqui a algumas horas, nem dizendo que será amanhã, mas está dizendo nos últimos dias. O que acontecerá nos últimos dias? Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. O monte da casa do Senhor é exatamente o monte onde está estabelecido o templo do Senhor de Judá, o Deus daquele povo, o Deus de Judá. Qual é o monte onde está estabelecido o templo? É justamente o Monte Sião, o monte onde está localizado a cidade de Jerusalém, onde está o templo do Senhor, o local estabelecido para colocar a arca do Senhor e para fazer com que o nome de Deus seja conhecido por toda a terra e para fazer também com que ali esteja o trono a partir do qual Deus governe toda a terra. Você ouvindo eu falar isso, parecendo, se você virou judeu, está falando a mesma coisa que o povo lá em Israel fala e o povo das sinagogas aqui dizem? Não, eu estou falando exatamente aquilo que diz a palavra do Senhor. Quando o povo de Israel saiu do deserto e através de Moisés foi concedida as leis ao povo, na lei também dizia que, olha, hoje vocês prestarão culto para mim aqui, desta forma, no tabernáculo, mas um dia o Senhor estabelecerá um lugar a partir do qual o nome dele será conhecido e onde ele deve ser adorado. Para lá todos vocês devem ir adorar o Senhor. E a palavra do Senhor também nos diz que um dia a arca foi tomada, que representava a presença de Deus, porém houve um rei que a trouxe de volta e a colocou justamente na cidade onde ele morava. E a arca foi estabelecida ali com grande festa. Que cidade era essa? Jerusalém. Que rei era este? Davi. Você pode pensar, mas foi Davi quem escolheu? Não foi Davi quem escolheu. Foi o Senhor nosso Deus, que fez com que através de Davi fosse cumprida a sua própria vontade de colocar aquilo que representava a sua presença, a arca da aliança com o seu povo, na cidade de Jerusalém. E para Jerusalém, todo o povo afluía para levar os seus sacrifícios, para levar as suas ofertas, para dedicar culto ao Senhor, para ouvir também da palavra do Senhor, anunciada pelos profetas e pelos sacerdotes. Aquela cidade, aquele monte, foi escolhido pelo próprio Deus como lugar a partir do qual ele governa o mundo. Isso foi no passado, mas o que o texto nos diz é que nos últimos dias, este local será estabelecido no cimo, no topo, no lugar de destaque. E lá ainda se elevará sobre os outeiros, sobre os outros lugares altos. Sabe o que está dizendo? Que a capital, o centro do lugar escolhido por Deus, vai ter um destaque e importância enorme. Importância tão grande, e a importância está pelo fato de que Deus escolheu como lugar do seu governo, mas importância tão grande que o texto, ainda no versículo 1, nos diz: para ele afluirão os povos. Todos vão correr para lá. E quando fala dos povos, não está falando simplesmente a respeito dos judeus, das tribos que compõem Judá. Está falando no futuro, os povos de todas as nações afluirão para lá. Diz que será uma cidade importante e referência para todos os outros. Olha o que nos diz o verso de número 2. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. As pessoas que irão a Jerusalém,
elas irão e ainda chamarão, convocarão outros para que as acompanhem e vão também até o centro, a capital deste reino. E com qual objetivo eles vão para lá? O verso 2 nos diz, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. As pessoas procurarão a capital do reino de Deus para aprender, para copiar o modelo, porque terão a capital como cidade modelo, referência, que todos nós devemos copiar, que todos nós devemos fazer igual. Então vamos para lá, vamos aprender. Se hoje muita gente vai a Nova York, porque é o centro econômico financeiro do mundo, porque lá estão 2 ou 3 das 10 melhores universidades da atualidade, porque lá está a sede das Nações Unidas. Nova York é uma cidade extremamente importante, talvez até mais importante que a própria capital dos Estados Unidos, Washington. Muita gente vai a Paris. Paris é a cidade que recebe mais turistas no mundo inteiro, e isso há décadas é a cidade que mais recebe turistas, porque dizem que é a cidade de luz, que todos querem conhecê-la, todos têm uma imagem romântica a respeito de Paris. Dizem que Meca é a cidade que recebe o maior número de peregrinos religiosos de todo o mundo, todos os anos, pelo menos durante o mês do Ramadã, são milhões e milhões de muçulmanos que vão até Meca. Todas essas 3 cidades são referências. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que no futuro essas cidades não serão nada se comparada à capital que Deus escolheu para nela governar e ensinar os povos acerca da sua própria lei. Se hoje muita gente vai a São Paulo em busca de emprego, e não é só gente de outros estados, nós que somos da Baixada também vamos a São Paulo em busca de emprego, no futuro, tantos como nós irão a Jerusalém. Vamos aprender o que o Senhor tem para nos ensinar. Vamos ver, e sabe por quê? O versículo 2 ainda diz, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. A regra que determina o nosso modo de vida, as nossas relações, que determina o nosso procedimento, a regra virá a partir do lugar que Deus escolheu. A palavra do Senhor, que muitos estão à procura sem saber onde encontrar, no futuro saberão exatamente. Vou a Jerusalém, porque lá está a palavra do Senhor, lá está a lei do Senhor. É uma imagem bonita, uma imagem de uma cidade modelo, referência, que todos querem estar ali, todos querem copiar, todos querem passar por lá, todos querem viver lá. Já imaginaram se a nossa capital fosse assim, Brasília? A imagem que nós temos de Brasília não é muito boa, não é verdade? Quando a gente pensa a respeito de Brasília, pensa muito em corrupção, em fofoca, em tramóia. Eu sempre tive vontade de conhecer Brasília, meu avô falava demais de Brasília. E quando eu estava na faculdade, tive a oportunidade de visitar Brasília. Eu fiquei horrorizado, tudo lá é caro demais, o hotel lá é mais caro do que qualquer outra cidade do Brasil. Aí eu perguntei para a pessoa que estava me hospedando, por que tudo aqui é mais caro? O PF é mais caro, a coxinha é mais cara, a passagem de ônibus é mais cara. Eu falei assim, olha, porque aqui tem a maior concentração de funcionários públicos federais. Funcionários públicos federais ganham mais do que a média do mercado. E aí, os prestadores de serviço e os que vendem seus produtos, sabendo que tem gente que ganha bem, vamos vender por um preço mais alto também. Então, lá é tudo super, hiper, mega inflacionado. Então, você vê, já é difícil viver num lugar quente, seco, onde tudo é caro e ainda tem que habituar com o esquema de corrupção. A gente não tem uma imagem muito boa da nossa própria capital. Mas imagina que você fosse um judeu, lá do século 8 a.C., no período em que Miqueias pregou, você teria a imagem de Jerusalém semelhante à imagem que nós temos hoje de Brasília. Mas, de repente, Deus envia um profeta e diz para a gente, olha, Brasília se transformará na referência para todos os povos.
Brasília se transformará no centro que vai ensinar as pessoas como viver, como proceder e como se relacionar. A gente fica, uau! Por que não acontece já isso? Muda logo a imagem que a gente tem de Brasília, torna como você está descrevendo aqui agora. Se alguém dissesse para a gente que Brasília no futuro será modelo para o mundo inteiro, eu ia querer que isso acontecesse já, para que a imagem negativa que nós temos, que faz com que não tenhamos orgulho da nossa própria capital, mas aversão, eu ia querer que isso mudasse logo. E é exatamente o que essas palavras criaram no coração do judeu. Assim, olha que beleza que será a capital de vocês no futuro. Isso foi gerando ansiedade, expectativa, vontade de que as coisas acontecessem. Mas não é só um modelo e referência. Neste reino também haverá justiça e paz, porque o verso 3 nos diz que Ele, o Senhor, a partir dessa cidade, julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. O Senhor vai fazer com que a partir dali a justiça seja implementada, e quem faz coisa errada, o Senhor vai transformar essa pessoa para que faça o que é certo. E ainda diz o seguinte: estes povos que serão convertidos, corrigidos, eles converterão as suas espadas em relhas de arado, e suas lanças em podadeiras. O que o texto está falando é, os tanques de guerra dos países serão transformados em tratores, em colheitadeiras. Está falando que as espingardas, as metralhadoras, os fuzis serão transformados em enxadas, em arados, em pá, para poder limpar a terra e cultivar. Está falando que a cápsula de munição que vai na arma vai ser transformada para outra finalidade, vai abrigar uma semente para um viveiro de plantas, falando que todos os recursos que hoje nós utilizamos para tentar fazer o que é mal, ou então para fazer o que é bom, se defender do mal, essas coisas não terão mais a mesma finalidade. Elas serão convertidas para algo que é bom. Sabe por quê? Não haverá mais a espada contra outra nação. Desculpa. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante. O que o texto está falando é, ninguém mais vai fazer guerra, ninguém mais vai invejar o que o outro tem, ninguém mais vai se preocupar com violência. Você já imaginou poder andar no calçadão com a sua bicicleta novinha, 0 bala, 10, sem se preocupar em que alguém vai querer te assaltar? Você vai poder prender no cadeado no poste do lado de fora do shopping e ninguém vai roubar a sua bicicleta? Já imaginou você poder andar com o seu celular na rua sem se preocupar de que alguém vai querer fazer algum mal com você? Você quer viver num lugar assim, onde a paz e a tranquilidade reina, e ninguém inveja nada de ninguém, ninguém pratica violência contra ninguém? Você não vai precisar fazer seguro do automóvel, porque além de ninguém andar de maneira desgovernada e imprudente, ninguém vai invejar seu carro e vai querer roubar. Você não precisa mais de seguro nem residencial, não precisa de nada. Por quê? Você pode viver em paz, não precisa de cerca elétrica, não vai precisar de muro, não vai precisar de essa concertina, não vai precisar de nada disso. Alarme, para quê? Vai ter paz, vai ser tudo tranquilo. Este reino é um sonho, este reino é algo que eu quero para hoje. Esse país existe aqui, eu quero mudar para lá. Mas como o texto nos diz, nos últimos dias, somente nos últimos dias. Mas é certo que todas essas coisas acontecerão. E o texto ainda diz, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante. Você vai poder relaxar tranquilo. E isso tudo acontecerá. Por quê? O versículo 4 nos diz, porque a boca do Senhor dos exércitos disse.
Se Deus disse que isso vai acontecer, tenha certeza que isso acontecerá. Se a boca do Senhor disse, então esteja certo que tudo isso vai se cumprir. Este reino virá, esta capital existirá, este povo desfrutará de todas essas coisas. Porque um dia Deus disse: haja luz, e houve luz. Um dia Ele falou: faça separação das águas de cima e das águas de baixo, e assim se fez. O Senhor falou: separe a porção seca da água, e assim aconteceu. A palavra do Senhor, somente a palavra do Senhor, nada mais, foi que fez, realizou, e tudo aconteceu. Se você crê que foi o Senhor nosso Deus quem criou o mundo que você vive, você também deve crer que aquilo que o Senhor Deus disse que acontecerá, certamente vai acontecer. Este reino virá. E o povo judeu, se tinha certeza de que tudo isso ia acontecer, deveria então viver em conformidade e esperar: vem, que este reino venha, que este reino venha. E a razão para que este reino, com todos esses elementos, não tenha sido visto e estabelecido por homem nenhum, o versículo 5 nos diz: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus, para todo sempre. Os povos da terra continuam a fazer as coisas conforme a sua própria vontade, conforme a sua própria direção, adorando os ídolos do seu próprio coração, que são enganosos, que são falhos e que não conseguem discernir o certo do errado. A Bíblia diz que o coração do homem é corrupto desde a infância, e todos os desígnios do coração do homem são maus. O homem, apesar de contemplar a criação, não consegue discernir os atributos de Deus. Ele pode discernir, mas ele não atribui a Deus. Ele não consegue dar glória ao Criador. Ele não consegue dizer que isto vem do Senhor, apesar de tudo estar claro e notório para todos que o Senhor Deus existe, que Ele faz e Ele fará todas essas coisas. Mas os povos do mundo, cada um andam conforme a sua própria vontade, fazendo para si deuses e fazendo de si mesmo deuses. Não é à toa que os reinos desta terra que nós vemos, todos eles se orgulham, a grande maioria, de ter homens que são seus heróis, que foram destemidos e criaram coisas grandes. Desde o século XVIII, tem sido o orgulho da humanidade a democracia. Mas quem disse que a democracia, o governo do povo, é a melhor coisa? Tem sido o orgulho de alguns países falarem a respeito dos seus ditadores, que são como pais da nação. Mas quem é o pai e senhor de toda a terra? Os homens criam para si deuses, criam para si governos, pensando que vão conseguir estabelecer a paz, serão modelos, estabelecerão a justiça e terão a mesma importância do que somente Deus pode fazer. E ninguém mais pode fazer. Eu quero caminhar para a conclusão deste primeiro ponto, que falou a respeito de um reino futuro que a palavra do Senhor declara e do qual o seu povo participará. E que este reino foi dito, foi apresentado aos judeus, mas foi apresentado também que, apesar dessa imagem gloriosa de futuro,
o povo deveria cair na real. Cair na real e saber que o momento, o presente, é completamente diferente do futuro. De repente, Miqueias aparece com um balde de água fria e começa a falar a respeito do hoje, porque ele diz que é somente no futuro que Deus congregará os que cocheiam, somente no futuro é que ele recolherá os que foram expulsos, que ele fará desses uma grande nação, como diz o versículo 7. Mas o versículo 9 vem nos dizer assim: agora, no presente momento, nesses dias, ele pergunta, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Ele está falando, há desespero em Judá? Por que essa gritaria? Por que esse alvoroço? Pereceu teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está para dar à luz? Está falando assim, por que está gritando tanto? Afinal, não tem quem te oriente? Não tem um líder para você? O que está acontecendo, Judá? Aí ele afirma no verso 10, sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz. Ele está falando, vocês estão sofrendo e vão sofrer, continua no sofrimento. E dor horrível, a dor que a mulher tem quando está para dar à luz, as contrações terríveis que ela tem quando está para trazer uma criança ao mundo. E ele diz, por quê? Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Deus está falando, se prepara, Judá, porque o que está às portas para você é que você vai sair da zona de conforto e segura da cidade e vai para o campo aberto, desprotegido, vulnerável, para estar a ponto de ser atacado por qualquer pessoa. A partir deste versículo de número 9, o que nós vemos, e que é o segundo ponto desse sermão, é que a palavra de Deus revela que no presente há um reino de sofrimento e de dor. Hoje, o agora é completamente diferente do futuro. Enquanto o futuro será glorioso, o hoje e agora vocês precisam saber, caiam na real, é de dor, é de sofrimento. Dor grande, tão grande quanto aquela que a mulher tem quando está para dar à luz. Este período na história de Israel foi de altos e baixos. O rei Jotão fez a cidade o país progredir. O rei Acás fez o país declinar e afundar em imoralidade e injustiça. Depois veio Ezequias gerando a maior reforma de todas que houve na história. Reforma religiosa, avivamento espiritual, crescimento, riqueza. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que o coração do povo era continuamente mau. O povo transgredia, continuava a sua idolatria, e foi o rei Ezequias morrer, veio o outro Manassés que fez coisas horríveis, e todo o povo se entregou de peito aberto a toda a imoralidade que Manassés trouxe. O coração do povo continuou mal e foi se tornando cada vez pior, transgredindo a lei do Senhor. Deus deu promessa de futuro glorioso, mas fala, hoje, vocês têm que sofrer por causa da justiça. Hoje, não que vocês sejam aqueles que fazem a justiça, vocês são aqueles que fazem a injustiça, e por isso devem sofrer a punição. Por isso Deus diz, vocês serão retirados da cidade, serão lançados no campo, vocês irão até a Babilônia, e lá sofrerão bastante. Não foi Miqueias quem inventou, mas foi ele quem começou a falar a respeito do cativeiro babilônico. E o outro profeta contemporâneo de Miqueias, Isaías, também pronunciou as mesmas palavras, Judá será cativo na Babilônia, será levado para a Babilônia. E isso acontece não por invenção dos profetas, como eu disse, mas porque a palavra do Senhor o disse, a boca do Senhor falou, através de Moisés, lá no passado,
dizendo: se vocês forem infiéis à aliança comigo e transgredirem a minha lei, todas as pragas deste livro virão até vocês. Vocês serão expulsos dessa terra, vocês serão levados por nações estrangeiras, vocês sofrerão porque serão vendidos como escravo em outros lugares e, quiçá, voltarão para o Egito. E o que de fato aconteceu. Porque quando os babilônicos chegaram a Jerusalém, o povo fugiu desesperado e muitos foram exatamente para onde? Para o Egito. A palavra do Senhor havia dito: neste presente momento, por conta do pecado, a humanidade sofre e vive uma antítese, vive algo completamente diferente daquilo que nos aguarda. Hoje, estamos neste reino de dor. Judá viveu num reino de dor, no exílio, mas toda a humanidade vive num reino de dor e de opressão por conta do pecado. Por conta do nosso pecado, o nosso organismo se deteriora. Por conta do nosso pecado, nós vemos a violência. Por conta do nosso pecado, nós vemos a maldição dos nossos dias serem encurtados, do nosso trabalho ser penoso, difícil. Por conta do nosso pecado, o nosso sustento não vem com facilidade, mas só vem de grande sacrifício. Por conta do nosso pecado, nós temos que lidar com gente que a gente não suporta, não tolera. Sabe por quê? Porque o amor de Deus ainda precisa se desenvolver em nós. Porque o amor de Deus também não está habitando no coração dessas pessoas. É difícil. Nós vivemos ainda num reino de dor, de dificuldade, por conta do pecado. Concluindo essa passagem, quero lembrar aos irmãos que o nosso Deus, Ele prometeu ao seu povo, e nós aguardamos então o cumprimento da promessa que Ele nos fez. A promessa de que um dia viveremos com Ele, um novo céu, uma nova terra, onde haverá justiça e paz eternas. Cristo, Jesus Cristo, veio inaugurar este reino que foi prometido e que hoje nós já vivemos muito deste reino, porque este reino já foi inaugurado por Cristo, mas este reino ainda não se manifestou em sua plenitude. Cristo veio, e Ele veio para inaugurar este reino que foi prometido ao seu povo. Antes de subir aos céus, eles até perguntaram aos judeus: Senhor, é agora que restaurarás o reino a Israel? Eles já estavam pensando: é agora que o Senhor vai estabelecer todas essas coisas que os profetas anunciaram e disseram que aconteceriam? É agora, Senhor, é agora. Mas era preciso que muita coisa acontecesse e ainda aconteça. Cristo veio primeiro atrás das ovelhas perdidas de Israel, e Ele anunciou a todas as ovelhas perdidas de Israel a vontade do Senhor, disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino entre vós. Ele disse aos seus discípulos que deveriam ir pelas aldeias, pelas cidades, anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus entre vós. Ele disse também para que os seus discípulos começassem por Jerusalém e fossem por toda a Judéia, anunciando a respeito deste evangelho do reino. Mas existe um detalhe importante que os judeus não se atentaram, é que a promessa diz que todos os povos se converterão a Deus. A promessa diz que os povos virão a Jerusalém, e não só os judeus. É por isso que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, mas também em Samaria e nos confins da terra. Jesus Cristo enviou os seus discípulos e os seus apóstolos aos gentios, a outros lugares, para que pregassem este evangelho do reino.
Nós fazemos parte deste povo. Não é somente aquele que tem sangue judeu, que é herdeiro da promessa e desta herança, mas todo aquele que tem a mesma fé de Abraão, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, torna-se co-herdeiro com Cristo, desta promessa, deste reino. Por isso que o Evangelho foi propagado, porque a palavra do Senhor o disse: povos de toda a terra, das terras longínquas, viriam para participar. Então saibam, meus irmãos, não é só para quem tem o sobrenome Stern, ou Stein, ou Levi, que esta promessa vale. Esta promessa vale para quem é Carvalho, para quem é Silva, para quem é Gonçalves, para quem é Pereira, para quem é Rezende, para quem é Marçal, para todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. E por isso, nós devemos guardar firme essa expectativa, esta fé. Nós devemos anunciar a respeito deste reino e nós devemos demonstrar hoje quais são os valores dos cidadãos deste reino, porque esse reino já começou em nós. Cristo nos transformou pela sua palavra, pelo seu Espírito, em cidadãos deste reino. E hoje nós já apresentamos com a nossa vida, com a nossa atitude, com as nossas palavras, não somente com o ensino do púlpito, mas em todas as suas relações, você mostra que é cidadão deste reino. Guardemos firme essa promessa, meus irmãos. Vivamos aqui da maneira como viveremos também naquele reino futuro. Vamos dar o exemplo, vamos testificar a respeito deste reino. Mas lembrem-se que este reino ainda não chegou na sua plenitude. Nós vivemos nesta terra de dor e de mal. A gente tem que encarar a realidade presente. E tem que lembrar o seguinte: se o nosso futuro de bênção e glória é naquele reino que está por vir, em sua plenitude, isso quer dizer que o nosso descanso não é aqui e agora. Você não deve sonhar com a aposentadoria, dizendo: quando eu aposentar eu vou descansar. Você não pode sonhar com a fazendinha ou com a chacrinha que você quer constituir e descansar para sempre. Não, sabe por quê? Você pode até sonhar com uma chácara, pode até sonhar com a aposentadoria, mas essa não deve ser a meta da sua vida, porque a sua aposentadoria, a sua chácara, não vão lhe dar o descanso que você almeja. Esse descanso somente no reino glorioso e futuro do nosso Senhor. Nós também devemos lembrar que este reino presente de dor é um reino que tem um príncipe que milita e luta contra nós. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste século, é ele que opera nas regiões celestiais, nas potestades do ar, e que opera contra a igreja do Senhor. Ele trama o tempo todo, ele é ardiloso, ele é cruel, ele é incompassivo, está constantemente lutando contra nós. O que isso quer dizer? Se tem um inimigo que não dorme para lutar contra nós, vocês acham que aqui nós teremos o descanso? A sua aposentadoria, a sua chácara vai dar descanso para você? Não. O que a Bíblia diz é que nós devemos vigiar e orar sem cessar, para não cair quando estivermos em tentação, porque o tentador, ele anda como um leão ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo nos devorar. Vocês acham que nessa terra nós teremos descanso? Não. Nesta terra nós vamos continuamente lutar. E nós não podemos ser ingênuos em acreditar que seremos capazes de eleger um governante que vai trazer as melhores coisas para o Brasil,
Nós não podemos ser ingênuos e acreditar que um sistema político, esse sim vai trazer a solução para o Brasil. Nós não podemos pensar que a Constituição é a real guardiã do país. Não, ela não é a palavra do Senhor. Não, esses reinos, esses governos, esses políticos são humanos, são inclinados para o mal desde a mocidade. Não tem como estabelecer este reino na terra hoje pelas mãos humanas. Nós devemos aguardar pelo Senhor. Aqui, nós devemos cumprir o nosso papel de sermos fiéis ao Senhor até o fim. Nós não temos a obrigação de ser a igreja que transformou a cidade e fez dessa a nova Jerusalém. Não, porque nós nunca faremos isso. Nós não temos que crer que devemos eleger um crente como deputado ou governador ou presidente para mudar esse país. Não, porque a mudança real, a conversão, como o texto nos diz, virá somente quando Cristo vier estabelecer em plenitude o seu próprio reino. Enquanto isso, continuamos vivendo a tensão entre o sofrimento presente, mas a expectativa de um reino futuro e glorioso que o nosso Senhor tem preparado para nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, cremos pela sua palavra que o Senhor tem para o seu povo algo grande, que apesar de ter sido apresentado, ainda não conseguimos dimensionar, ainda não conseguimos vislumbrar com exatidão, porque a nossa mente não é capaz de alcançar os seus pensamentos, porque a nossa mente, ainda contaminada pelo pecado e pelo mal, enxerga e quer as coisas desta terra. Senhor nosso Deus, cremos pela sua palavra que o Senhor tem um reino a ser estabelecido. Cremos pela sua palavra que o Senhor é o rei desta nação. Esta nação formada por pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas. E nós cremos pela sua palavra e pelo seu Espírito que hoje mesmo já somos constituídos súditos do Senhor e do seu reino. Somos cidadãos desta nação que está se formando e que será revelada em plenitude no futuro. Nós cremos, ó Deus, nós temos fé na sua palavra. E por isso, ó Deus, nós aguardamos o cumprimento da sua promessa. Aguardamos a vinda do teu reino em plenitude. O reino de paz, o reino de justiça, o reino de graça, um reino de importância e relevância, um reino de conversão, o reino de vida. Senhor amado, que esta imagem seja cada vez mais fixa e penetrante em nós. Que esta imagem seja constante diante dos nossos olhos, que ela seja guardada, muito bem guardada em nosso coração, para que não nos deixemos levar pelas seduções da vida presente, deste mundo corrompido e cruel no qual vivemos. Senhor, dá-nos força para resistirmos a toda e qualquer tentação, dá-nos força para resistirmos às ciladas do inimigo. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos, a sermos fiéis ao Senhor e sermos encontrados dignos de, no dia em que o Senhor se revelar, nós também contemplarmos a sua glória. Amém. Em nome de Jesus. E adentrarmos no teu reino com alegria, com cântico, com festa, Senhor. Ajuda o teu povo, ó Deus, que nessa terra ainda tem sofrido muitas dores e que precisa do Senhor, para conseguir chegar até o fim.
nós cremos, ó Deus, e aguardamos, e celebramos o fato de que o Senhor nos prometeu e nos garantiu, porque a sua palavra é firme. Podem passar os governos, podem passar as pessoas, os povos, os montes podem se abalar, os terremotos podem destruir vários lugares, mas nada disso é capaz de destruir a promessa do Senhor, porque a sua palavra é viva e permanece para sempre. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Amém.